Oi, pessoal, estou aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem para vocês falando sobre humildade. Eu digo a vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube todas as vezes que vocês forem ouvir uma mensagem, acionem o sininho para todas as vezes que haver mensagens novas, vocês serão avisados. Por isso eu estou aqui para falar sobre vocês o que é humildade. O que faz uma pessoa ser humilde? E tem várias coisas, mas eu escolhi algumas para que a gente possa falar sobre o que é humildade. A virtude da humildade se caracteriza pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Isso é uma característica das pessoas humildes. São pessoas simples, que têm suas limitações, não são pessoas arrogantes, não são pessoas orgulhosas, são pessoas humildes, como diz a palavra humilde, né? A humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas próprias responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Isso é a pessoa que é humilde. Ela não tem aquela coisa assim, porque eu sou humilde e vou ser desse jeito, não. É uma simplicidade, é uma modéstia entre ela, que ela assume toda e total responsabilidade do que é isso. A humildade é um sentimento de extrema importância. Isso é a humildade. Porque ela faz com que as pessoas reconheçam suas próprias limitações com modéstias e ausência de orgulho. A pessoa humilde, ela tem aquela ausência de humildade, mas ela não tem aquele jeito, eu sou humilde, de arrogância, de nada disso não. Em teoria, nas teorias que eu fiz umas pesquisas, ele diz que a humanidade é lida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de igualdade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Isso é uma teoria da humildade. Ela é tida como qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém se prevalece, onde ninguém diz que é melhor do que o outro, nem que seja maior do que o outro. Isso é a humildade, gente. Humildade tem, já na psicologia, ela tem várias coisas diferentes. Ele diz assim, a humildade tem sido ao longo do tempo um conceito pouco compreendido e muitas vezes associado a um significado de fraqueza, de superserviência, é isso que tem que ser feito, pobreza ou uma aparência descuidada e despojada, pessoa jogada. Isso é que eles dizem assim, que contradiz isso, né? Tem sido um tempo assim, onde as pessoas vejam isso. Já no processo psicológico, a partir do qual o indivíduo se relaciona consigo e com os outros de forma realista, mantendo os pés assentes na terra, quer dizer, assentado na terra, e reconhecendo as suas limitações e fragilidades na medida que fazem parte de sua verdade e da natureza. Isso é ele. A psicologia vê assim, que é um indivíduo que se forma realista e mantendo seus pés no chão. Aí não tem a prepotência, não tem a arrogância, não tem nada disso. Ele está ali, né? Sendo realista. Ele conhece, como eu disse no princípio, as suas responsabilidades, a sua simplicidade, a honestidade com que ele tem. Ele tem a capacidade de aceitar e de tolerância dos aspectos mais vulneráveis e dolorosos da nossa personalidade. Isso é a capacidade que ele tem dele, né? De conhecer, de saber fazer. Estou ajeitando aqui. Para que possa fazer tudo na vontade do Pai. Eu sempre digo da vontade do Pai, né? Mas porque é assim. Sem afastar por recursos, dissociação ou projeção implica a existência de algum grau de maturidade psicológica que também vai permitir estabelecer relações interpessoais
sustentadas, sobretudo, na compreensão, em vez de ser no julgamento ou na crítica. Ele é vulnerável, ele sabe a sua dor, ela tem uma personalidade sem se afastar de recursos da personalidade dele, sem se afastar. Implica a existência dele em alguma desassociação ou projetos que implique ele, né? A pessoa que é humilde, a existência do seu grau de maturidade psicológica. Tem tudo a ver isso, a maturidade psicológica de cada um dos indivíduos que se encontra nesse momento. Porque ele é simples, ele conhece a sua responsabilidade, ele conhece todo o seu ser. Isso que é a humildade das pessoas, né? Aqueles que reconhecem que tem isso. O indivíduo com humildade consegue aceitar que em certos momentos da sua vida necessita de ser cuidado e é capaz de solicitar e de receber cuidado por parte de outro, sem se sentir rebaixado ou humilhado. A pessoa humilde, o indivíduo humilde, ele é assim. Se ele está precisando de algo, ele vai até a pessoa, fala e conversa com ele, mas ele não se sente que está sendo rebaixado nem humilhado não, gente. Ele é muito bom nisso. Ele é ótimo nessas coisas e faz com que tudo vá ao encontro dele, para fazer as coisas dele. Eu estou ajeitando aqui, viu, gente? Aí já tem uma outra fase, né? A contrapartida. Que as pessoas que durante o seu processo de crescimento vivenciaram situações de carência e de dependência em que se sentiram humilhadas e desconsideradas. Em que se sentiram, assim, teve momentos na vida dessas pessoas. Isso é uma contrapartida, em companhia das pessoas. Elas, em alguns processos em que elas se sentiram em situações carentes e de dependência, em que se sentiram humilhadas, desconsideradas, poderão ter mais dificuldades em aceitar ou receber do outro na medida que a sua autoestima está sustentada na capacidade de completar a autossuficiência e independência. E é aqui que a humildade e humilhação se confundem, impedindo o processo de troca fundamental à vida através de dar e receber. Certas vezes, assim, as pessoas acham que pessoas serem humildes são as pessoas que têm que se rebaixar. Não é isso não, gente. A pessoa ser humilde é a pessoa olhar o outro com os olhos de amor, olhar o outro com os olhos de compaixão, sem criticar, sem julgar, sem querer que eles, nem que você seja melhor do que ele, nem nada. Ele tem que ter igualdade entre si. É isso que tem que existir. Numa pessoa que seja humilde. E é muito bonito uma pessoa que é humilde, que ela tem as suas responsabilidades, ela conhece as suas limitações. Ela tem a humildade, ela existe, a consciência da finitude, quer dizer, finito, e de como tudo é progressivo e transitório. É isso que ele é. Pelo o que as suas conquistas e sucessos não passam de situações momentâneas e as condições de superioridade, como instrução, conhecimento, status social, não devem ser usados e com arrogância, ou rebaixar o outro, ou para que gere uma atitude de autoconstrangimento. Porque às vezes as pessoas humildes, elas se faz que é humilde. Aí tenta rebaixar, independente do seu estado socioeconômico. Não tem nada a ver com isso. A pessoa humilde, ela vem de dentro dela. Ela adquire isso através da confiança dos seus pais, através da sua família, que a pessoa vai... A humildade, ela não é ensinada, não. Ela se aprende no decorrer do tempo, das pessoas que são humildes, que são conscientes, que são responsáveis, que vê o outro como gostaria de ser, não se julgando, nem sendo prepotente, nem arrogante,
E nem fazendo julgamento dos outros, porque são humildes, que acham que as pessoas que são humildes são jogadas, são pessoas fracas, que não têm atitudes. Não é isso não, gente. As pessoas humildes são pessoas que enaltecem. Eu achei muito legal isso. Enaltece ou uma superioridade que quer mostrar, como eu estava dizendo a você, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa responsável, como eu já disse antes. Mas aquelas que querem ser humildes só por ser, para mostrar ao outro que é humilde, isso não é real. Ela se enaltece achando que se é humilde, mas não é por aí que ela é humilde, não é desse jeito. Entende, gente? Será que eu estou sendo clara sobre pessoas que se enaltecem ou têm um ar de superioridade, que quer mostrar que é humilde e não é realmente humilde? É isso que ela quer mostrar. Quando é genuíno, quando a humildade ela é genuína, ela pode estar presente em um contexto ou condição de vida, não é exclusiva de nenhum extrato socioeconômico e, acima de tudo, é uma expressão de maturidade psicológica e saúde mental. Ela é genuína, a humildade, ela vem de dentro. E como eu disse, ela vem adquirida através da sua família. Se você tem uma família, que é uma família que sabe escutar o outro, que sabe ouvir o outro, com certeza essa pessoa se torna uma pessoa humilde e sendo igual a todas as pessoas. Lógico que cada um tem a sua diferença. Somos iguais, entre aspas, mas ele trata o outro por igualdade, não sendo melhor do que ele, nem dando arrogância, nem porque eu sei mais do que você, eu não vou me tornar uma pessoa humilde. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Nada mesmo. Aí você vai ver. Já na Bíblia ela diz assim: a humildade consta em praticar todos os textos da Bíblia cristã, onde se diz: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. A falta de humildade é um pecado para os seguidores da doutrina cristã, sendo ela essencial para a construção de uma vida santa e isenta de outros pecados. Eu tenho um exemplo bem maior de tudo isso. Jesus Cristo. Você quer exemplo melhor do que esse? Da humildade dele, que viveu como homem na terra, sofreu os mesmos sofrimentos que a gente sofre, sentiu as mesmas dores, mas em momento algum ele pecou. Porque ele estava aqui para obedecer ao Pai e para fazer a vontade do Pai, que é o nosso Pai. Esse exemplo a gente tem que tomar para a gente, porque ele diz que os humilhados serão exaltados. E essa humildade tem que ser, não é porque só ser uma pessoa cristã que conhece a Deus, não. Não estou falando de religião. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia, o que ela diz. Que os humilhados serão exaltados e para ter uma vida santa e isenta de outros pecados. Ele diz: vá e não peques mais, para que a gente não cometa os mesmos pecados. E uma pessoa que seja humilde, ela é quando é genuína. A humildade, ela vem de dentro de você e através do nosso conhecimento. Mas, e eu estou falando da Bíblia, mas na psicologia, a gente vai tratar as pessoas e muitas vezes aqueles pacientes que são humildes, que chegam até você e fala de suas situações e rasga o verbo conosco, ela nos está ensinando também a ser humilde. A nós que somos profissionais terapeutas. E isso é muito bom e é genuíno da parte deles. E faz com que a gente aprenda em qualquer situação e que sejam as condições de superioridade ou não. São pelas conquistas que ele teve. E a pessoa humilde, que se faz de humildade, ela se faz para que venha enaltecer ela própria diante das pessoas, para dizer que é humilde. E isso não se deve ser feito. As pessoas têm que ter a humildade em todos os sentidos da sua vida. Saber ouvir, saber escutar.
ouvir o outro, se pôr no lugar do outro e ver todas essas coisas. Outra pessoa que também foi humilde, que eu até anotei, foi o rei Davi. A Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa humilde, que ajudou a muitas pessoas com humildade no coração, para fazer a vontade das pessoas. Ela se fez no lugar do outro, com humildade. E isso são exemplos que a gente tem que copiar para nós mesmos, para que possamos crescer diante de nós, diante de todas as situações, e para crescermos diante de Deus também, que nos deu a vida. E que Ele está vivo sobre nós. E deu o seu próprio Filho por cada um de nós, para que possamos crescer em unidade, em comunhão, não sendo soberba, não sendo orgulhosos, nem sendo vaidoso, porque isso não leva a nada. Foi como eu disse em outras reflexões, que eu disse assim, se tem uma pessoa que sabe mais do que você, se una a ela para que você aprenda mais. Isso é humildade, gente. Não é você se rebaixar e nem ser desconsiderado por conta disso, não. E em 2 Coríntios, deixa eu pegar a Bíblia. Em Colossenses 2, deixa eu ver logo 1 Pedro 5. Espera aí que eu estou procurando na Bíblia. 1 Pedro 5, eu devia ter deixado marcado, né, gente? 1 Pedro 5,5, que vai dizer... Cadê, papai? 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha que maravilha! O que Deus tem para nós preparado. Em Provérbios 15, 33, Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Não é feio a gente ser humilde, não, gente. Mas não é feio mesmo. Ele precede a honra, nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento para que possamos andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade dele sobre nós. Independente de religião. Aqui não é religião. Eu estou dizendo que é uma virtude, umas características de pessoas que são humildes, para ver o outro com humildade, com amor no coração. É isso que está faltando nas pessoas, humildade, que as pessoas não têm. E tratar o outro como gostaria de ser tratado. Em todo o tempo. Ter qualidade bastante. Qualidade de vida. E quando a pessoa vem, que está tratando de suas dificuldades com a gente, que é psicólogos, a gente vai tratar eles para ele saber reconhecer que isso não é uma coisa que ele venha se constranger e nem ficar ferido por conta disso, não. A gente tenta mostrar para ele, para que ele se sinta uma pessoa amada sobre todos, que não é uma pessoa de autoestima baixa, que não é uma pessoa que seja inferior aos outros, não é nada disso, não. Isso é humildade, gente. Que o Senhor derrame a humildade sobre cada um de nós, para que possamos olhar o outro com humildade no coração, para podermos ser exaltados diante de Deus e diante dos homens. Não para que venha nos soberbecer, nem que venha trazer glória, e não ser humilde e irreal, nem enaltecer, para dizer que eu sou humilde sem ser humilde. Seja humilde de coração, ajudando uns aos outros. É isso que eu deixo a mensagem para vocês. Espero que tenham gostado. E daqui a uns 15 dias vem outra mensagem também para vocês, falando sobre individualidade. A próxima mensagem. Se inscrevam no meu canal. Dê o seu like lá, ó. E assine o sininho para todas as vezes que tiver mensagens novas, vocês vão ouvir. E vão ser alerta que está chegando mensagem nova. Até daqui a alguns dias.